1 Coríntios capítulo 8, versículo 7 diz assim: Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do seu conhecimento, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Queridos, esse é um texto que eu fiquei a semana pensando, né? Eu vou fazer uma abordagem rápida e eu pulo logo para o capítulo 9. Mas eu já disse, eu tenho dificuldade com isso, irmãos. Eu estava com a mensagem pronta, uma mensagem rápida de 5 pontos, e eu ia passar por ela aqui, trazer uma abordagem assim, bem geral, mas eu confesso a vocês que eu não me contento com isso, irmãos. É um negócio assim que eu tenho que lutar muito comigo mesmo para vencer isso. Porque eu vou ler a mensagem, não, isso aqui não tá bom, senhor. Tá faltando detalhes aqui que se os irmãos não souberem, eu acho que não vai fazer sentido para eles. Aí lá vai eu. Aí eu trago um detalhe. Aí depois eu olho de novo e digo, não, continua. E lá vai eu. E aí a gente vai pegar essa mensagem e eu vou dividir ela em duas, porque ela não dá para ser ministrada hoje. No geral, esse texto de Romanos, de 1 Coríntios 8, é tido de maneira bem simples por muitas pessoas. Paulo aqui está falando sobre liberdade cristã, tá? É essa a abordagem dele. Na concepção de muitos, inclusive de Nicodemos, de Hernando Dias Lopes e tantos outros, há aqui uma luta entre os irmãos fortes e os irmãos fracos na fé. Tá? E há uma disputa entre esses irmãos na igreja, a igreja está dividida entre fortes e fracos, e aí o problema aqui que esses pastores veem aqui é que esses irmãos têm um conhecimento correto, têm uma teologia correta, mas falta amor na vida deles, e por causa disso eles estão prejudicando os irmãos de consciência fraca. Basicamente é essa a abordagem, tá? Você pode pegar lá as pregações do Nicodemos ou do Hernando Dias Lopes, porque é exatamente essa a abordagem, tá? O conteúdo geral é exatamente esse. Só que eu vou trilhar um caminho diferente dessa abordagem geral, querido, porque eu não consigo ver exatamente da mesma forma como esses pastores veem o texto. E quando eu olho o texto, porque para mim, capítulos 8, 9 e 10 é uma sessão só, Paulo está lidando de uma única realidade, tá bom? Então, porque essa abordagem feita dessa maneira, é como se eu tratasse do capítulo 8 ignorando completamente o 9 e o 10. Eu faço uma abordagem separada, por isso que eu não acho que o problema seja isso. Durante a ministração, vou mostrar para vocês que não há aqui uma disputa entre fortes e fracos. Você não tem isso aqui, querido. No texto, não. Paulo não fala aqui em crentes fortes. Esses pastores, por mais que eu respeite e admire, porque não tem pastores no Brasil que eu respeite e admire tanto quanto Hernando Dias Lopes e Nicodemos, né? Então eu não consigo. A minha abordagem aqui e a maneira como eu consigo olhar esse texto aqui, e aí eu sigo aqui o pensamento de Gordon Free, eu sigo aqui o pensamento de David Garland e outros comentaristas
que escreveram os maiores comentários, os mais conceituados no mundo todo a respeito de 1 Coríntios, tá bom? E a abordagem é que a preocupação de Paulo aqui, sim, ele começa lidando, ele fala alguma coisa a respeito de liberdade, a respeito do amor, mas a preocupação principal, central de Paulo aqui é com a associação com a idolatria. Esse é o perigo, esse é o problema que Paulo está lidando aqui. Ele começa fazendo uma abordagem que sim, a gente pode fazer uma aplicação, tá, com respeito à liberdade cristã, com respeito à questão do amor. É verdade que muito conhecimento sem amor vai causar danos à igreja, a gente não discute isso. É verdade que irmãos com uma boa teologia, né, podem ter percepções da vida cristã que o irmão mais simples não tem, isso tudo é verdade, mas querido, por mais que Paulo toque nessas questões, isso não é a questão principal, a questão central do texto, tá? E aí eu quero mostrar para vocês hoje, né, a questão do texto é as razões principais pelas quais nós não devemos comer carnes sacrificadas a ídolos, de acordo com esse texto aqui. Esses versículos aqui, do 7 até o 12, 13, trazem aqui algumas razões pelas quais nós não devemos comer carnes sacrificadas a ídolos. Eu tenho consciência de que esse não é um problema nosso. A igreja não lida com isso. Nenhum irmão aqui sofre com essa problemática de comer alguma carne sacrificada a ídolo. Nós não temos isso aqui. Mas, mesmo não tendo, querido, não tem como a gente não extrair daqui alguns princípios gerais que têm aplicações em outras áreas da nossa vida, tá bom? Então a gente vai lidar com isso aqui, e à medida que a gente for colocando o texto, a gente vai explorando algumas coisas que dizem respeito à nossa realidade. Bom, quais são essas razões, querido, pelas quais a gente não deve comer carne sacrificada de acordo com o texto que nós lemos aqui? A primeira é, porque nem todos têm o mesmo conhecimento a respeito do alimento consagrado ao ídolos. Versículo 7. Vamos ler o versículo 7? Se você puder e quiser, deixe sua Bíblia aberta, tá? A gente vai se ater a esse texto aqui. Versículo 7 diz assim: entretanto, nem todos têm este conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. É bom que você tenha consciência de que nós estamos falando de uma cidade onde havia muitos templos dedicados a muitos deuses, e toda a carne sacrificada a esses deuses, tá? Essa abordagem eu vou passar por ela mais tarde. Eu vou colocar o contexto de Corinto, mas você não vai perceber aqui que Paulo lida com esse contexto. Aqui nesse capítulo 8, Paulo lida apenas com um desses contextos. Mas toda a carne sacrificada no templo, e era assim que as pessoas adoravam seus deuses, igualzinho o Velho Testamento. Os judeus adoravam a Deus indo ao templo, levando os animais para sacrificar ao Senhor, ofertando. E esses animais são sacrificados, no caso aqui de Corinto, aos seus deuses. Aqueles que estão sacrificando, eles comem da carne, parte dessa carne é sacrificada, parte da carne é comida por aquele que está sacrificando o animal, e parte da carne, tá, vai ser dada ao sacerdote que está fazendo o sacrifício. Então nós temos aqui uma carne que é sacrificada ao altar, no altar ao Deus, a carne que o sacrificante come ali, e às vezes sobra, ele leva para casa, e a carne que é dada ao sacerdote porque está sacrificando. Geralmente, dessa carne dada ao sacerdote, muita dela ia para o mercado, porque o sacerdote não dava conta de comer tudo que ele recebia ali, entende? Então, parte dessa carne ia para o mercado, e as pessoas, quando iam ao mercado, elas poderiam comprar, sem saber, carne sacrificada a ídolos. A carne que era sacrificada ao ídolo tinha uma característica interessante, tá? Eu falei isso aqui na primeira mensagem. Primeiro, era uma carne purificada, né? Os coríntios acreditavam que os demônios entravam nos animais e que você poderia comer uma carne com demônio e você ser possuído pelo demônio porque você comeu essa carne ali habitada por um demônio. Como
a carne era sacrificada, ofertada ao Deus, essa carne era purificada, não havia demônio, era uma carne limpa nesse sentido. E era uma carne de qualidade, porque a carne que era dada ao sacerdote era uma carne de muita qualidade. Ela é levada ao mercado. Ela é barata, ela é uma carne de qualidade e é uma carne pura nesse sentido de que não tinha ali nenhum demônio nela. Então as pessoas iam ao mercado e poderiam comprar essa carne sem saber. Aqueles que estavam sacrificando o seu animal, sobrava da carne, não comia tudo ali no templo, ele levava para casa, e às vezes fazia um banquete em casa, convidava os amigos, e às vezes um amigo poderia ser um crente que ia e também poderia comer dessa carne sacrificada. E a carne propriamente dita que era oferecida no templo ao Deus. Eram esses três tipos de carne. Paulo aqui, no capítulo 8, querido, você não vai encontrar nada a respeito de alimento vendido no mercado e nada de carne comida na casa dos amigos. O que Paulo coloca aqui no versículo 10, a única referência que ele faz à carne aqui era a carne sacrificada no templo. Olha, porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Então, a única referência que ele faz aqui, desse contexto todo, é de alguém, de um crente, comendo carne num templo pagão, tá? Esse é o problema. Esse é o problema. Vamos lá. Quando Paulo diz que nem todos têm esse conhecimento a respeito do alimento consagrado, a gente pergunta logo, né? Mas a que conhecimento Paulo está se referindo? Você vai pegar no texto que nós estamos lendo, querido, versículo 1, Paulo diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. No versículo 4 ele diz: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si só é desse conhecimento aqui que ele está falando, tá bom? É o conhecimento que há um só Deus, que os ídolos não são nada, e por consequência, né, por inferência, a carne que era oferecida a esses ídolos, ou sacrificada a esses ídolos, era considerada por esses irmãos que tinham esse conhecimento como uma carne comum. Já que o ídolo não existe mesmo, a carne consagrada a ele não tem nenhum tipo de problema. O ídolo é só uma criação da mente das pessoas, não é uma coisa real, então não importa se a gente vai comer ou não a carne consagrada a esse Deus pagão. É esse tipo de conhecimento. Paulo está dizendo, nem todos têm esse conhecimento. Para aqueles que tinham esse conhecimento, o banquete era apenas uma refeição social, tá? Comida entre amigos. Mas Paulo diz, para os fracos, comer esse alimento era um ato de adoração ao Deus ou ao ídolo por trás daquele Deus. Ou o Deus por trás do ídolo, ou o ídolo por trás do Deus. Isso não faz diferença nenhuma, querido. Aqui é interessante observar, querido, que em nenhum momento Paulo tenta reeducar esses irmãos fracos que não têm esse conhecimento que esses outros têm. Em nenhum momento Paulo tenta corrigir o posicionamento desses irmãos que são fracos. Ele nunca exorta esses irmãos a que supere isso. Olha, o alimento não tem problema, o ídolo não existe. Isso é verdade, o ídolo não existe. Está lá o Deus lá, sei lá, Asclépio era um nome de um Deus lá, Afrodite era uma outra deusa. Não existe uma deusa chamada Afrodite. Isso é fato. Agora, algumas pessoas compreendiam isso e diziam, bom, já que ela não é uma deusa, a carne sacrificada a ela é só carne, não tem nada demais. Só que aqueles que são fracos de consciência diziam, não é bem assim. Não é bem assim. Novamente o texto, irmãos, é muito interessante como Paulo coloca. Nem todos têm esse conhecimento. Olha a explicação. Algumas pessoas, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E por causa disso, a consciência deles que é fraca é contaminada. Essas pessoas viveram a vida toda no paganismo. Para elas, a Afrodite é uma deusa muito real. Agora eles se converteram. Eles até sabem que só existe um Deus, mas eles ainda não conseguiram se desvincular da ideia de que a Afrodite é uma deusa. O problema desses irmãos é que fazendo isso, comendo no templo, eles estão
incentivando, e a gente vai ver isso lá para frente. Parece que eles não só incentivavam, no sentido de que comendo poderia motivar alguém, mas que eles incentivavam mesmo, dizendo: olha, vocês precisam se libertar dessa condição de vocês. Não há ídolo, não há, vocês precisam comer, não tem nenhum problema comer. Parece que havia uma insistência. A gente vai chegar lá depois, tá bom, querido? Então veja, Paulo não tenta mudar o posicionamento desses irmãos em nenhum momento, querido. Pelo contrário, queridos, Paulo reforça aqui no capítulo 10, do versículo 14 até o 22, ele reforça o ponto desses irmãos fracos, ao falar da mesa dos demônios, mostrando que comer alimentos sacrificados tem sim um significado espiritual. A ideia é, querido, e parece que Paulo está mais de acordo com os irmãos fracos do que com esses irmãos que supostamente são fortes. Porque assim como essas pessoas temiam os ídolos ou os demônios, Paulo também teme esses demônios. Ele vai aconselhar depois, vai dar uma ordem depois, que esses irmãos não devem comer carne sacrificada a um ídolo, porque mesmo que o ídolo não seja nada, por trás do ídolo há um demônio, tá? E há um outro fato interessante, querido. Veja, se os irmãos fortes têm razão, forte é uma expressão que eu vou adotar, mas que não tem no texto, tá, querido? Vou chamar esses irmãos de sábios, ou os conhecedores, melhor do que fortes. Faz mais jus ao texto chamar eles de sábios ou de conhecedores do que chamar de fortes, tá bom? Paulo não só não apoia a posição deles, como Paulo parece se dissociar desses irmãos. Se você observar, no versículo 9, ele cunha uma expressão assim, olha, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Essa liberdade de vocês, não é a minha liberdade, é a liberdade de vocês. Há uma separação, entende? Paulo é livre, mas ele não se junta a esses irmãos na liberdade que eles têm para fazer o que eles estão fazendo. Olha o versículo 10. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas? Se alguém enxergar você, veja, ele não se junta a eles, ele não se associa a eles. Mas mais ainda, no versículo 11, assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem, ou por causa do seu conhecimento. Ele faz questão de dissociar-se dessas pessoas, tá? Porque eu digo isso e enfatizo isso aqui, querido, porque não são poucos os estudiosos que dizem que Paulo concorda com esses irmãos na fé, que Paulo dá razão a eles, que Paulo, eu não vejo isso aqui, irmãos, olhando o texto de maneira muito clara, você não percebe nenhum tipo, a não ser com o fato de que só há um Deus, de que não existe ídolo. Isso é verdade, não existe ídolo, Paulo concorda com isso, tá? Mas fora disso, Paulo se separa, se dissocia desses irmãos. Agora veja, eu queria apresentar a vocês aqui, novamente, querido, eu poderia chegar aqui e dizer assim, irmãos, consciência, o fraco aqui, consciência fraca aqui, Paulo está falando disso. Mas eu quero colocar vocês aqui algumas teorias para explicar. O que Paulo quis dizer ao falar da consciência fraca? Eu quero me ater à expressão fraca. Algumas pessoas afirmam, alguns estudiosos, afirmam que fraco aqui era uma espécie de rótulo depreciativo que era repetidamente usado contra aqueles que acreditavam que não podiam comer carne sacrificada a ídolos. Os sábios, os conhecedores aqui, chamavam essas pessoas de maneira depreciativa de pessoas fracas. Fraca era um rótulo estampado por essas pessoas naqueles que não comiam carne sacrificada a ídolos. Então, alguns acreditavam que fraco era uma expressão usada por esses irmãos para depreciar aqueles que não tinham o mesmo entendimento e, portanto, não comiam carne sacrificada a ídolos. Muitos desses estudiosos afirmam, querido, que havia uma disputa ali entre os fortes, aqueles que não viam nenhum problema em comer carne sacrificada a ídolos, e os fracos, aqueles que consideravam isso errado. Esses estudiosos dizem que havia uma divisão na igreja por causa dessa situação. Eu desafio você a ler o texto, tá? E você tentar encontrar esse tipo de divisão aqui em Romanos 8, em 1 Coríntios 8. Eu não consigo ver, irmãos. Eu acredito que essa inferência que se faz
Esse tipo de dedução que se faz, que aqui Paulo está tratando de irmãos fortes e de irmãos fracos, não é baseado no texto. Porque eu li isso hoje, eu não sei quantas vezes, em não sei quantas versões, e eu não consigo ver aqui no texto essa ideia de fortes e fracos, tá? Não consigo. Mas essa é uma explicação para os fracos, tá? Era um título depreciativo dado a essas pessoas que não comiam carnes sacrificadas. Veja, não só eu não encontro essa divisão aqui, como na verdade eu vou concordar aqui com o David Garland, quando ele diz aqui que Paulo temia, e esse era o temor de Paulo, que esses irmãos mais fracos, o medo é que esses irmãos mais fracos seguissem o exemplo daqueles que não viam problema nessa atitude e passassem a comer carnes sacrificadas a ídolos. E, por não possuírem o mesmo conhecimento de que os ídolos não têm poder algum, essas pessoas caíssem na idolatria. O medo de Paulo não é só com a consciência afetada, não é só com uma consciência que foi ferida por causa do mau exemplo dos outros. Não. O medo de Paulo é que esses irmãos, por verem esses ditos cujos aí, sábios, sentados à mesa de um ídolo, comendo carne sacrificada a ídolo, vissem neles um exemplo, fizessem a mesma coisa e eles caíssem na idolatria. Esse é o problema. Não é bem uma disputa entre fracos e fortes, mas o medo de Paulo é esse temor que acontecia, tá, em relação aos irmãos de consciência mais fraca. Outros sustentam aqui que fraco se refere aqui a uma consciência excessivamente sensível e que Paulo teme que essas pessoas sejam levadas a agir contra a sua própria consciência. Esse é um pensamento mais o pensamento mais aceito a respeito dessa situação, tá, querido? A consciência, o fraco aqui diz respeito a uma consciência sensível, tá? Essas pessoas acreditavam. E olha que coisa interessante, irmãos. Como Paulo acreditava que qualquer ato contrário à consciência era pecado, e aí você vai para Romanos 14, 23, lá vai dizer exatamente isso. Tudo que não provém de fé é pecado, tá? É verdade. Paulo vê isso, né? E aí ele percebe uma coisa interessante. Veja, Paulo escreveu que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Se você faz alguma coisa sem ser movido por fé, você está pecando. Por acreditar nisso, querido, tá? Que qualquer ato da consciência contrário à consciência era pecado, o compromisso com essa prática empurraria essas pessoas para um declínio espiritual. Enquanto aqueles homens estão lá sentados, para eles está tudo bem, para eles não há nenhum problema, mas essa atitude poderia empurrar esses irmãos com consciência mais sensível a um declínio espiritual. Ou seja, eles vão fazer aquilo que os outros estão fazendo, mas por não ter uma consciência sólida, por não ter esse conhecimento que os outros tinham, eles então teriam a sua fé e a sua vida espiritual afetada, tá? É como se eles fossem, por causa dessa atitude, violentar a sua própria consciência, porque estavam comendo, mas fazendo isso, querido, sem certeza se aquilo era certo ou se aquilo era errado, tá? Na verdade, eles acreditavam que era errado, mas por estarem vendo pessoas fazendo, eles se sentiam tentados a fazer. Veja que coisa interessante. O Hernando Dias Lopes, usando a mesma abordagem aqui desses irmãos, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que alguns cristãos têm consciência fraca porque são novos na fé, porque não cresceram espiritualmente ou porque têm medo da liberdade. Esse é um posicionamento, querido, que a gente pensa assim, eu leio isso aqui e eu olho para o texto. E eu corro do versículo 1 até o 13 e eu vou aqui. Onde é que nós temos aqui alguma coisa de que essas pessoas são novos na fé? Nós não temos noção. É possível, é provável que haja pessoas novas na fé que estão tendo esse tipo de luta. Verdade. Tá, tudo bem. Vamos lá. Segundo,
eles estão passando por isso porque eles ainda não cresceram espiritualmente, ou seja, são pessoas imaturas. E aí ele cita 1 Coríntios 3, quando fala de crianças na fé. O texto fala sobre isso? Não, não fala. Aí ele diz uma coisa um pouco mais, sim, mais chocante. Talvez eles façam isso porque eles têm medo da liberdade. Eles não comem porque eles estão com medo da liberdade. Irmãos, eu fico assim, porque seguindo essa maneira de pensar aqui, os fracos seriam aqui as pessoas imaturas, enquanto os fortes são crentes maduros, tá? Eles só não estão agindo com amor, mas são crentes maduros. Eu te digo que você não encontra isso nesse texto, querido. Não há ideia de crentes maduros aqui, tá? A palavra de Paulo direcionada para essas pessoas que julgam ter conhecimento e que estão fazendo o que estão fazendo é uma palavra muito dura. Quando você chega no versículo 12, 13 ali, a palavra é muito dura, sabe? Paulo vai dizer, fazendo o que vocês estão fazendo, vocês estão pecando contra Cristo. Tá? Levando os seus irmãos na fé a pecarem, vocês pecam contra Cristo. Então eu não consigo ver dessa maneira. Repito, o posicionamento do Nicodemos e do Hernandes Lopes aqui com relação a esse texto é que aqui é uma questão de liberdade e é uma questão de amor. Que há uma disputa na igreja entre os fortes e os fracos. E por causa disso, chega-se a ideias como essas que eu não consigo. Assim, irmãos, eu me esforço para tentar entender, mas eu não consigo. Eu olho para o texto e não consigo ver isso, tá? Bom, você quer uma visão, querido? Eu acho que essa visão aqui de achar que esses irmãos aqui são apenas irmãos com uma consciência muito sensível, eu acho que é interpretar mal o texto, tá bom? Porque você está pegando aqui, novamente, eu vou dizer, isso aqui é você olhar para Romanos 14, 15. Olha só, Romanos 14, versículo 2 diz assim: um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. E Paulo vai discorrer a respeito desse problema. Aqui sim há um problema na igreja, tá? Em Roma, que havia irmãos que não comiam carne. Mas em nenhum momento em Romanos 14, Paulo fala de comida sacrificada a ídolos, tá? Há um outro problema. Pode até ser que haja esse pano de fundo por trás, mas Paulo não cita lá isso. Então, esses irmãos só comem legumes. Aqui em 1 Coríntios, Paulo não está lidando com essa questão de legumes, querido. O problema aqui em 1 Coríntios é a carne comida no tempo pagão. O problema é a associação com a idolatria, entende? Bom, o terceiro motivo, tá? Existem aqueles, eu estou falando do fraco, o que é essa consciência fraca? Há aqueles que acreditam aqui que a pessoa com consciência fraca poderia ser uma construção hipotética de Paulo com a intenção de reforçar o argumento dele, tá? Ele está trabalhando e condenando a associação com a idolatria. Então ele cria um fato, né, hipotético para poder justificar o seu argumento. É lógico que quem pensa dessa forma vai dizer, querido, que a partir do versículo 9, o que nós temos é uma construção hipotética, tá? Que parece, que soa hipotética. Eu não sei se é bem verdade. Mais para frente eu vou mostrar para vocês, e Gordon Fee vai dizer que não é uma construção, que provavelmente Paulo está lidando com casos reais, mas a gente vai ver isso à medida que a gente for estudando, tá bom? São essas três construções a respeito do fraco. Pastor, qual que está certo? Irmãos, eu não sei exatamente dizer, querido. Não sei se há uma junção desses pontos aqui, se Paulo está construindo esse pensamento hipotético ou baseado em fatos reais, né, para poder enfatizar um ponto, para ensinar a igreja que ela não deve se associar com a idolatria jamais, que isso é uma atitude que não só traz consequência para a sua vida, mas afronta a Deus, e ele vai falar muito disso no capítulo 10, ele vai lidar com isso no capítulo 10, tá? De maneira extensiva, mas eu realmente não sei te dizer, querido, até que ponto quem tem razão nessa questão. Eu sei que Paulo diz que essas pessoas têm uma consciência fraca. Aí eu chamo a tua atenção exatamente para essa questão da consciência. O que Paulo quer dizer aqui com consciência aqui, querido? E a melhor interpretação aqui para consciência nesse texto
texto é aquela que diz que a consciência aqui é uma espécie de bússola moral, tá? Ela funciona aqui como um depósito de crenças e princípios morais de um indivíduo, fazendo julgamento sobre o que é certo e o que é errado. Eu preguei em Romanos 1, e lá em Romanos 1, Paulo vai falar, na verdade, Marcos Lloyd-Jones vai dizer que a consciência do ser humano, ela é uma espécie de trono de onde Deus julga o ser humano, sabe? É como se fosse um trono de julgamento. O homem é julgado pela sua consciência. Lá em Romanos, Paulo está falando que o homem é julgado por mesmo conhecendo Deus, né? Não glorificar a Deus, na verdade. Ele vai dizer que o homem conhece a Deus. Não tem o conhecimento que nós temos, mas por aquilo que foi criado, o homem pode conhecer Deus. E ele vai ser julgado pela sua consciência. Daí, consciência lá é esse trono de onde Deus julga o ser humano, tá? A consciência é uma ferramenta de Deus colocada no homem para que ele faça aquilo que é certo. É lógico que quando eu penso em consciência, querido, a gente vai ter algumas coisas que a gente tem que considerar. Por exemplo, uma criança que cresceu e aprendeu com os pais a fazer uma coisa errada, quando toda a sociedade sabe que aquilo tipo assim, ela aprendeu uma coisa de maneira errada. Só um exemplo, os pais nunca corrigiram o filho e ele cresce uma criança mal educada, desrespeitosa. Como ela cresceu nesse ambiente, sem a repreensão do pai, sem que os pais o ensinassem que aquele comportamento era errado, ele vai manifestar esse comportamento lá fora, achando que está certo, porque foi o que ele aprendeu. Daí a ideia de que a consciência é uma espécie de depósito de crenças e princípios morais que a gente aprende, entendeu? Eu aprendi a vida toda que eu posso ser desrespeitoso e que isso não é errado porque meus pais nunca me corrigiram. Por outro lado, se uma criança é criada num ambiente onde os pais ensinam, corrigem, quando o menino faz uma coisa errada, o pai corrige, às vezes bate, castiga, ele vai crescer sabendo que aquele comportamento é errado. Por que você vai encontrar hoje, nós temos pessoas na sociedade hoje, que fazem o que é errado como se fosse certo e para eles não há nenhum problema, porque eles não tiveram a educação correta. Então a consciência nossa, ela é esse amontoado de princípios, de crenças que vão sendo enraizados na nossa vida, tá? E aí, querido, é a partir dela que Deus vai nos julgar. Mas a despeito da gente aprender essas coisas em casa, há algo na nossa consciência que foi colocado por Deus, tá? E Deus julgará o ser humano pela sua própria consciência. Eu preguei muito sobre isso lá em Romanos 1. Deus julgará o ser humano pela sua consciência, porque há algo de Deus na consciência do homem. Tem coisas que são erradas e a gente sabe que é errado mesmo sem ter aprendido. Você quer uma coisa interessante? Qualquer criança, mesmo que o pai nunca tenha ensinado nada para ela, sabe que é errado matar alguém, porque ela tem um mecanismo vindo de Deus que dá a ela a graça de saber que isso é um comportamento errado. Consciência, querido. Nesse texto aqui, irmãos, ela é essa bússola moral. Paulo usa aqui o termo consciência para se referir aqui àquela faculdade de avaliação moral que decide se as ações de uma pessoa são corretas ou erradas e direciona o comportamento com base em normas reconhecidas. Uma consciência fraca tende a aceitar julgamentos falsos e a aprovar ações com base em critérios errados, especialmente quando ela é contaminada. É o que estava acontecendo aqui em Coríntios. Irmãos, é interessante isso. Imagine uma coisa, eu sou um crente, me julgo maduro, eu vou falar de maneira hipotética, tá bom? Eu acredito que não é pecado o crente beber. Beber uma cervejinha, um vinho, uma coisa qualquer. Eu acredito nisso. Eu tenho essa consciência, eu bebo e não me sinto culpado diante de Deus. Eu não faço isso, eu estou falando hipoteticamente. Eu bebo e eu não me sinto culpado. Minha consciência não me acusa. Eu posso até usar as palavras de Jesus, aquilo que entra não tem problema. Só que, baseado nesse conhecimento que eu tenho, eu posso prejudicar a consciência de um irmão que chegou na igreja há pouco tempo. Enquanto eu estava lá no mundo, ele tinha problema com a bebida. Com muita luta, ele conseguiu se livrar. Agora ele crê em Deus. E ele não quer mais nem saber de álcool. Mas aí eu, por causa do meu conhecimento, você consegue imaginar? Era o que estava acontecendo aqui em Coríntios. Por causa do meu conhecimento, eu posso prejudicar esse irmão. Eu posso dizer, irmão, pecar não é beber. Beber não é pecado. Não há nenhum problema com você. Você não pode se embriagar. É isso que você não pode.
Mas beber socialmente não é pecado. Agora imagine um irmão que viveu a vida toda preso ao álcool, que Deus o libertou. E eu só consigo imaginar, querido, que agindo dessa forma, eu estou sendo usado pelo diabo para levar o meu irmão a cair, que era o que estava acontecendo. Por isso que eu não acho que Paulo via esses irmãos como fortes. Por isso que eu acho que Paulo não vê esses irmãos como maduros, porque o comportamento desses irmãos aqui, afetando a consciência dos seus irmãos mais fracos, é um comportamento pecaminoso, é um comportamento maligno, na verdade. Porque mesmo que eles tenham o conhecimento de que só há um Deus, de que não há ídolo, portanto, para eles não importa comer a carne, porque é só carne, Paulo vai dizer, vocês acham que são conhecedores, mas o conhecimento de vocês é falho. Porque ele vai dizer lá na frente, olha, tudo bem, é verdade, ídolo é ídolo, não tem existência real. Mas por trás do ídolo há demônios. E quando você come uma carne sacrificada a ídolo, você está sentando na mesa da comunhão com um demônio. Percebe? Eles se julgam muito sábios, mas o conhecimento deles é falho e a atitude é extremamente pecaminosa. Esse é o problema da consciência, querido. É lógico que todos nós, sem exceção, precisamos nos alimentar constantemente da palavra de Deus, precisamos nos desprender de algumas coisas que são tolas na vida cristã, mas mesmo que eu chegue a algum tipo de maturidade, queridos, eu não posso me permitir ser usado pelo diabo para levar um irmão meu a cair, a fazer alguma coisa que vai ferir a sua consciência. Paulo aqui, querido, teme que a pessoa com a consciência fraca siga o exemplo dos que se presumem sábios e coma alimento oferecido a ídolos como se fosse de fato um ato sacrificial. Essa pessoa será desviada em seu julgamento moral e poderá considerar tal prática politeísta como algo permissível para o cristão. Você percebe? Ele acha que é pecado, mas não só pelo exemplo, como talvez, a gente vai tratar disso depois, pela insistência daqueles que se acham fortes, esses irmãos podem passar a comer. E aí eles caem em pecado, entende? Ferindo a consciência ou então pensando que aquela atitude não tem nenhum problema. Quando Paulo vai dizer no capítulo 10 que tem um problema. E o problema é que comer num templo pagão é sentar-se à mesa da comunhão com o demônio. Esse é o dilema aqui, querido. Veja, irmãos, novamente aqui, olha, veja a coisa interessante. Paulo aqui não demonstra preocupação em tentar fortalecer diretamente a pessoa que tem a consciência fraca. Ele não dirige nenhuma palavra para essa pessoa. Não se trata de alguém intelectualmente incapaz de entender as complexidades teológicas da questão e que, por isso, deveria ser tratado com um certo cuidado. A questão aqui não gira em torno do fraco. O objetivo de Paulo aqui é mudar o comportamento dos que se consideram sábios, os quais, apesar de sua suposta sofisticação teológica, correm o risco de se tornarem cúmplices de demônios. Esse é o problema real que Paulo está lidando aqui, tá? A segunda nós fizemos uma pergunta que é por que não devemos comer, ou por que esses irmãos não deveriam comer carne sacrificada? A segunda resposta é porque o alimento é moralmente neutro, mas quando associado com a idolatria, ele pode tornar-se pecaminoso. Esse é o problema. Olha o versículo 8, irmãos. Olha o versículo 8. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Novamente, a maior parte dos estudiosos acreditam que esse texto aqui, que Paulo está citando, é um texto usado como uma espécie de jargão pelos coríntios, por esses sábios aqui, entendeu? Isso aqui não é Paulo dizendo que a comida não nos torna agradável a Deus, que a gente não perde nada se comer, não ganha nada se não comer. Isso não é uma fala de Paulo, isso é uma fala dos sábios, daqueles que se julgavam conhecedores, queridos. Eles usavam essa afirmação como argumento para justificar a carne sacrificada a ídolos.
há uma questão, eu acho que eu tratei com vocês aqui, eu vou só passar de relance aqui, querido. Há uma questão aqui que essas pessoas, inclusive, quando se fala de fracos aqui, existe, eu acho que é Raymond Collins, ele fala que um dos motivos aqui, uma das maneiras de entender a mente fraca aqui, ou o fraco aqui, tem a ver com questão de pessoas ricas e pessoas pobres. Que os sábios aqui, os conhecedores aqui, são pessoas ricas que comiam carne no templo por causa dos vínculos, entendeu? E para não perder alguns privilégios que eles tinham. E aí ele vai colocar todo o contexto social. É muito interessante, irmãos, tá? Não é uma resposta que satisfaz, mas é muito interessante. Porque pensa no seguinte, você está num lugar onde você é igreja, mas está cercado de todos os lados por pessoas que servem a muitos deuses. E toda a vida social em Corinto estava relacionada ao templo. Não só os sacrifícios aos seus deuses, mas tudo quanto é festa social, aniversário, casamento, essa coisa toda, tudo é comemorado nos templos. E aí, imagine, você se converteu, você aprendeu que não pode, de forma alguma, você não pode comer carne sacrificada ao ídolo. Então você vai ter que rejeitar o convite dos amigos, o convite do patrão, o convite do sócio. Você vai se tornar uma pessoa socialmente reclusa. Você não consegue mais viver socialmente. Por quê? Porque a vida social da cidade gira em torno dos templos. E você agora não pode mais. Então, esse cara diz que eles estão usando toda essa construção aqui teológica, de que o ídolo nada é, por mais que é verdade, mas aí eles estão usando essas verdades para justificar as idas aos templos. Por que eles fazem isso? Porque eles não querem perder os negócios, porque eles não querem perder a condição social que têm. Eles querem manter isso. É uma boa forma de você olhar, irmãos. Eu sei que isso não faz nenhum sentido para a gente hoje. Isso aqui que eu estou falando para vocês aqui, isso não faz nenhum sentido para nós hoje. Mas você morar num lugar onde há deuses para todos os lados, templo para todos os lados, toda a vida social da cidade gira em torno desses templos, dos sacrifícios. Você não poder ir lá com os amigos, querido, você se isola socialmente. Você vai perder oportunidades, vai ser taxado como uma pessoa, como é que chama? Um fanático, ou alguma coisa, gente de mente fechada, ou alguma coisa. A obediência ao Senhor requeria um sacrifício muito grande da parte dessas pessoas. A ideia básica, querido, desse pensamento é que comer não traz nem prejuízo, nem benefício. Nesse sentido, irmãos, isso é fato, tá bom? Teoricamente, é um argumento correto. Comer não afeta o relacionamento com Deus, nem traz julgamento divino. Agora, diz o Garland, contudo, essa afirmação, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos, não indica que Paulo concorda com os que acham o consumo da comida sacrificada a ídolos inofensivo. O alimento por si só, ele não é mau, ele não é impuro. Se você dá graça, você pode comer. No final do capítulo 10, quando Paulo está dando as diretrizes finais para a igreja, ele vai dizer o seguinte: coma de tudo que tem no mercado. Você vai lá, pode comer, pode comprar carne e comer tranquilo, né? É bom demais, gente. Você comer, achar uma picanhazinha gorda. Irmãos, vai lá, compre e come, à vontade. Mas se o açougueiro te disser, essa carne foi sacrificada a um ídolo, aí você não compra. Você não compra. Se teu amigo te chamar, vá na casa do seu amigo e coma à vontade. Não pergunte nada, só coma. Mas se o teu amigo te disser que essa carne é sacrificada, o problema de Paulo não é o alimento. O problema de Paulo é o alimento consagrado ao ídolo, tá? Esse é o problema, querido. Esse é o problema. Você pode comer tudo. A gente não tem isso. Novamente, eu sou grato a Deus porque não tem que ter esse dilema, né? A gente não precisa ter esse dilema. Mas pense num povo que vivia com o drama. Algumas pessoas. Por uma consciência, dizer uma consciência fraca, irmãos. O cara pensa assim, olha, eu tenho medo de comprar uma carne e essa carne ser sacrificada a um ídolo. Eu tenho medo de comer na casa do meu amigo e a carne... Paulo está dizendo, olha, não se preocupe com isso. Isso não é problema. Você só não come se você souber da origem. Se te disserem a origem da carne e ela é uma carne consagrada, você não precisa comer, de forma alguma. Por quê, querido? Eu vou enfatizar isso.
Porque a carne consagrada é uma carne que faz com que aquele que come comungue com os demônios. Esse é o problema de Paulo. Eu estou falando esse tempo, mas eu não vou ler. Deixa eu ler o texto contigo, porque eu ainda até agora não li o texto. Romanos 10, 19 e 20. O que é que eu estou procurando dizer? Estou acaso dizendo que os ídolos a quem os pagãos levam sacrifícios são alguma coisa? Ou que esses sacrifícios têm algum valor? Não, absolutamente. O que eu estou dizendo é que aqueles que oferecem alimentos a esses ídolos estão unidos no sacrifício aos demônios e não a Deus. Não desejo que nenhum de vocês seja participante com os demônios ao comer. Percebe, querido? É aqui que está a preocupação. O alimento não tem nenhum problema, querido, não é bem assim. Se você for para Romanos 11, versículo 29, você vai ver que comer, e ali é a ceia do Senhor não é como funcionava conosco hoje, tá? A ceia se dava num almoço com a igreja toda, tá? Paulo vai dizer que comer de maneira indevida pode gerar doença, pode trazer até a morte para algumas pessoas. Então você tem que ter um pouco de cuidado com essa questão do comer. Se você for para o Antigo Testamento, você vai perceber também, tá? Que o alimento no Velho Testamento, dependendo do uso que você fazia dele, ele trazia algum problema. Em Romanos 10, do versículo 1 até o 13, Paulo vai mostrar que não é bem assim, que não é só comer e não tem nada se você não comer. Não, querido, tem algumas coisas que nós temos que ter cuidado com relação a essa questão de alimentação. Aqui cabe uma coisa interessante. Eu imagino que algumas igrejas, eu presenciei isso de perto, vivi isso de perto, a gente vive de extremo. Nós não temos nada disso hoje, mas existem aqueles que dizem, dentro da igreja, você comprou uma camisa, a sua camisa tem uma marca, e o dono da marca é um satanista. Só um exemplo. Aquela marca está ligada a algum tipo de culto, alguma coisa assim. Aí você não pode usar a camisa porque você está se associando com o demônio. Eu lembro de ter ido em encontro, né? E no encontro, tem um momento no encontro em que as pessoas queimam camisas, queimam um monte de coisa, porque são coisas que o demônio tem acesso e você não pode. Eu acho que isso, de certa forma, isso é um exagero, querido. Eu lembro da marca, qual é a marca, meu Deus do céu, que o pessoal dizia que era uma marca satânica? Um nomezinho em alemão é Helmas. A maionese. Aí as pessoas estão vendo Helmas, homem do inferno. Você não pode comer isso. Até que alguém descobriu que Helmas é um nome alemão e não inglês. Em inglês, Hell, man, né? Inferno, o nome do inferno. Mas a palavra é uma palavra alemã que não tem nada a ver com o homem do inferno. E aí, tem tantas coisas que a gente vê no nosso meio evangélico, querido, que as pessoas fazem uso para dizer que isso é consagrado a um demônio e você não pode usar. Tem umas coisas assim que são quase tolas, na verdade. Não são pessoas más. Não são pessoas que fazem por ser. Eu acho que fazem porque são ignorantes, não porque são pessoas ruins e porque ficam tentando achar chifre na cabeça de burro. Mas a gente tem que ter cuidado com relação a essa questão. Paulo está aqui lidando com essa questão da carne, lidando com essa questão do alimento, e ele vem tratando com isso, querido, de uma maneira que ele possa trazer a igreja, sabe, a um nível não só de conhecimento, mas de liberdade no Senhor, que é impressionante. Só que ele sabe que nem todo conhecimento, tá, é 100% correto. Eu fico pensando, irmãos, vamos lá. Esses irmãos se achavam mais sábios do que os outros. Na verdade, querido, parte da igreja de Corinto se achava mais sábia e mais espiritual do que o próprio Paulo. Imagine com relação aos irmãos mais simples na fé, né? E eles achavam que o alimento não tem nenhum problema, você pode comer, não há nada, você não ganha nada, você não perde nada, alimento é só comida, é só alimento. Paulo vai dizer, não é bem assim. Não é bem assim. Porque você pode se equivocar. E aí ele vai citar em Romanos 10 exemplos de como alimentos consagrados a ídolos trazem castigo sobre o povo de Deus, de como você pode se associar com o demônio para fazer isso. E aí segue uma série de coisas, querido, que eu não vou me ater aqui, porque senão a gente vai muito longe com esse negócio. Veja, irmãos, aqui nós temos uma coisa interessante.
nada é impuro em si mesmo, a menos que seja sabidamente dedicado à idolatria. Porque assim como o sexo não é impuro, mas pode ser pervertido em imoralidade sexual, o alimento pode ser contaminado por suas associações demoníacas e tornar-se proibido. Estava ontem no culto de casais, na casa do Rodrigo, ele estava falando sobre isso. O sexo é uma criação de Deus e é uma bênção, desde que aconteça dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Fora, o sexo é uma maldição. Alimento é uma bênção de Deus ao ser humano, desde que, é lógico, eu estou me referindo apenas a Coríntios, porque eu tenho consciência, nós não sofremos, nós não passamos por isso como igreja, querido. O que a gente tenta aqui tirar são esses princípios, como aquele que eu citei lá no começo. Eu citei um exemplo de uma pessoa, me coloquei como personagem aqui, que eu me julgo conhecedor, me julgo sábio, eu não creio que beber seja pecado, entende? Mas esse conhecimento, essa minha liberdade pode provocar a queda de um irmão na fé. E eu já citei aqui com vocês aqui o exemplo das festas juninas. Lembra disso? Eu sei que a festa junina é uma festa consagrada a um santo. Eu sei que não existe santo no sentido como é colocado. Por exemplo, a São João. João existe, mas não como santo no sentido que é colocado para a Igreja Católica. Então não existe um São João. É só uma criação da mente humana atribuída a alguém que não tem nada a ver. Tudo que se faz em nome dele, Paulo vai dizer que por mais que, engraçado, nós estamos usando o nome de um personagem bíblico, tá? De um homem de Deus, mas tudo que se faz a ele é idolatria. Então a festa é uma festa idólatra. Eu sei que é. Se eu vou lá por livre e espontânea vontade, eu estou me associando com a idolatria. É um princípio que nós podemos aplicar para a nossa realidade. A gente extrai daqui esse conceito, essa ideia, e pode ir aplicando isso a algumas realidades da nossa vida. Bom, queridos, a ideia de Paulo aqui é que ele está corrigindo sutilmente a visão que essas pessoas tinham em relação a esses banquetes idolátricos, tá bom? Paulo sabe que por mais que pareça inocente, por mais que as pessoas justifiquem a participação nesses banquetes, esse troço poderia causar um dano espiritual na vida daquelas pessoas. Só que, ao invés de sugerir aqui, irmãos, que essas pessoas se abstenham dessa coisa imediatamente, Paulo traz aqui, irmãos, uma coisa interessante. Paulo vai tentar trabalhar, nesse primeiro momento, falando de liberdade, sim, falando de amor, sim. Ele não vai para a proibição. Aqui no capítulo 8, Paulo não lida com a proibição. Ele está usando... É como se Paulo pegasse... A sua argumentação começasse aqui e ele vai elevando esse negócio até chegar num ponto em que ele diz assim, olha, é proibido, porque fazer isso é se associar com o demônio. Então, ele está trabalhando a igreja, aconselhando a igreja. Eu li de alguém que fala que Paulo já tinha trazido isso à igreja antes, a igreja não aceitou, então ele muda a abordagem, ele traz agora, ele vai trabalhando um argumento até que ele chegue no seu clímax. E quando ele chega lá no seu clímax, aí ele estabelece o que a igreja pode fazer. Aí ele fala do alimento consagrado ao ídolo, ele fala do alimento comprado na feira, e ele fala também do alimento comido na casa de um amigo. Bom, irmãos, alguns dizem, a comida não nos torna mais ou menos agradáveis a Deus. Nós não ganhamos mérito por comer, nem perdemos a bênção por nos abster. No entanto, a liberdade que nós temos não deve ser usada de forma egoísta, mas orientada pelo amor. Entretanto, como a gente já viu aqui, Paulo não parece aqui preocupado com o mau uso da liberdade, nem mesmo com o amor ao cristão. Isso está sendo tratado, mas essa não é a preocupação principal de Paulo. Deixa eu dar Queridos, a vida cristã, ela tem algumas características que a gente precisa ter noção. Nós somos chamados a conhecer a palavra de Deus. E, irmãos, como eu gostaria que a igreja valorizasse isso.
como eu gostaria que vocês estudassem, lessem, vez após vez, ano após ano, a palavra de Deus. Conhecesse toda, sabe? Eu gosto da leitura completa, da leitura de capa a capa, sabe? De começar em Gênesis e terminar em Apocalipse, para que você tenha um panorama geral das Escrituras, para que você saiba o que diz a Escritura, de uma maneira geral. É fundamental que eu tenha esse conhecimento como cristão, se eu quero, querido, viver uma vida cristã saudável, sabe? Não preso a algumas coisas, aos não podes da vida cristã, mas também não achando que eu sou aquele cara que conhece tudo, que sabe tudo e que por causa desse conhecimento eu me sinto livre para fazer algumas coisas. Não, não, essas coisas são perigosas demais, irmãos. O verdadeiro conhecimento da palavra de Deus nos leva a um estado de humildade em relação à vida cristã. É eu saber, irmãos, eu me sinto tentado a compartilhar algumas coisas com vocês e ao mesmo tempo fico meio receoso, né? Tem coisas que eu acredito, como pastor, como um homem de Deus, como alguém que tem algum conhecimento e que eu não compartilho com a igreja. Porque eu tenho receio de que alguns, ao ouvirem, podem não entender o que eu estou colocando, entende? Aí eu prefiro guardar esse conhecimento só para mim, aplicar a minha vida, mas não ir adiante com ele. Eu já disse, eu não gosto de lidar com a questão do pecado. Os irmãos, pastor, isso é pecado? Geralmente eu tenho uma certa resistência de ser taxativo e dizer, olha, é pecado. Estava falando ontem para os casais, né? Eu não gosto de dizer que isso é pecado. Eu prefiro uma abordagem um pouco mais trabalhada, de conscientização, do que simplesmente dizer assim, não faça isso porque isso é pecado. Raramente você vai me ouvir estabelecer alguma coisa dessa forma, querido. É muito raro. Por quê? Porque eu penso que quando a gente faz isso, assim, de maneira radical, ao invés de ganhar a pessoa, ao invés de trazer a pessoa para o seu lado, você pode afastá-la. Eu tenho essa convicção comigo e eu tento viver isso o máximo que eu quero, o máximo possível. Mas o que eu desejo, irmãos, realmente, é que você leia as Escrituras e comece a extrair dela esse tipo de orientação que vá te dar uma consciência bíblica do que você pode e do que você não pode fazer. Você quer, eu vou fechar, não vou mais vou me ater ao texto, não. Vou finalizar aqui com uma questão. Durante muito tempo na minha vida cristã, talvez seja por isso que eu ajo dessa forma, meu pastor no início, lá nos meus primeiros 5 anos de vida cristã, nunca chegou para mim assim, Edilson, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Isso para mim foi uma experiência muito interessante. Eu tive que, a única coisa que o pastor Jair implicou comigo que não deu certo foi porque ele queria que eu, para pregar, tinha que usar paletó. Ele mudou, né? Porque ele não usa paletó mais. Mas no começo, ele queria que eu usasse paletó para pregar. E eu digo, eu não uso. Prefiro não pregar do que usar paletó. Porque paletó numa igreja sem ar-condicionado, irmãos, é castigo. É castigo de Deus. Não é bênção, não. Eu fui aprendendo com a leitura das Escrituras. Eu fui aprendendo com a leitura de bons livros e de boas pregações o que eu podia e o que eu não podia fazer. Essa foi a minha experiência. Eu não me recordo em nenhum momento da minha caminhada do pastor dizer assim, você não pode fazer isso. Ele me dizia uma coisa interessante. Edilson, tu é líder de jovem. Você é líder de jovem, você é uma referência na igreja. Então tu tem que ter cuidado com o teu comportamento. Você pode sair com os amigos, você pode fazer, mas onde tu estiver, lembre-se, você é líder. As pessoas sempre vão olhar para ti de uma forma diferente. Você é referencial. Não tem como fugir disso. Irmãos, eu gosto desse tipo de conselho, sabia? Porque ele poderia dizer assim, Edilson, você é líder da igreja e você não pode fazer isso. É proibido. Como líder, você não pode fazer isso. Ele não fazia, irmãos. Não me recordo em nenhum momento. Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus de todo o meu coração, foi ter me dado um pastor muito sábio nos meus primeiros anos. Na verdade, Deus foi muito bom comigo em relação ao pastor, sabe? Muito bom mesmo. Porque eu não sei como é que você lida com proibição. Às vezes eu penso que a proibição, ela é quase que um empurrão para alguém fazer as coisas erradas, sabia? Eu já soube de igreja que quando a pessoa se converte, ela recebe no dia da conversão uma lista das coisas que ela pode e das coisas que ela não pode fazer a partir de agora. Irmãos, isso tem uma tendência para criar
há pessoas hipócritas que vocês não têm noção. Hipocrisia. Porque aí, enquanto eu estiver sob os olhos, as vistas dos irmãos, eu vou me policiar para andar certinho. Mas quando eu estiver num lugar que eu sei que ninguém me conhece, eu posso me sentir à vontade para fazer aquilo que é errado. É preferível que a gente se oriente, querido, de maneira correta. E a melhor forma, irmãos, e encerro com isso aqui. A melhor forma da gente orientar a nossa vida é exatamente vindo para a palavra de Deus. Querido, quando você lê um texto bíblico, você não precisa parar para ficar pensando demais, mas se pergunte duas coisas. O que é que Deus está falando comigo nesse texto? E se Ele está, de alguma forma, me exortando a não fazer ou fazer alguma coisa. Porque é daí onde a gente aprende com a palavra o que você pode e o que você não pode fazer. É das Escrituras que nós recebemos de Deus a direção sobre o nosso andar com Deus. Muito melhor, querido, e me desculpe aqui, eu sou um pastor, mas é muito melhor do que você ficar ouvindo proibições de um pastor que às vezes traz as proibições não baseado nas Escrituras, mas às vezes baseado eu vou usar a expressão, não sei que, acho que talvez não seja correta, mas baseado na ideologia da igreja, na bolha da igreja, naquilo que eles acreditam, entende? Não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode... Eu tenho dificuldade com isso, irmãos, tenho muita dificuldade. Paulo vai, no final do capítulo 10, dizer, irmãos, comer carne sacrificada a ídolos é se associar com demônios. Você percebe? Esse negócio está no coração dele, ele está escrevendo, mas ele não vai direto para o assunto, não toca. Ele vai trabalhando. Olha, você tem a sua liberdade, olha, você deve amar, você conhece, mas deve amar o seu irmão. Você deve preservar a vida do seu irmão, você deve se esforçar para não ser pedra de tropeço na vida do... Ele vai elaborando, querido, até que lá no final ele traz uma orientação um pouco mais drástica, e aí sim, não é uma proibição, mas ele diz o perigo que é você comer na mesa de um templo. Eu espero, querido, que o Senhor nos ajude, eu espero que o Senhor nos oriente, eu espero que a gente consiga viver a vida cristã, querido, sem fazer mal para nós mesmos e sem fazer mal para os nossos irmãos. Que nenhum de nós aqui, querido, por causa da liberdade que nós temos em Cristo, coloque em risco a fé de um irmão mais fraco na fé, de um irmão que ainda não tem o mesmo conhecimento que você, que não tem a mesma experiência que você. Que o nosso caminhar com Cristo seja sempre um caminhar de bênção e que nós sejamos referenciais na vida dos outros. Você não precisa ser líder para ser referencial. Se você é um irmão mais velho na fé, você precisa ter consciência de que você é referencial, de que os outros podem aprender com você. E por causa disso, querido, eu vivo a minha vida da melhor forma possível, tentando sempre agradar a Deus e, quem sabe, inspirar alguém a fazer a mesma coisa que eu, tá bom?